navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, quem me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, quem me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce sobre essa nova igreja, desce uma chama sobre cada um, que eles possam sentir Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Só mais uma vez. Enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, oh glória a Deus, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, seja a todos cheios de glória a Deus. Por favor, pegue a sua Bíblia, ou o seu celular, o aplicativo de Bíblia do seu celular, e abra na carta de Tiago, capítulo 3. Senhor nosso Deus, grande é o Senhor em todas as suas obras. As tuas obras revelam a tua glória, a tua grandiosidade, a tua soberania. Como o Senhor é poderoso, nós te bendizemos, Senhor, te engrandecemos, te adoramos. E nesta manhã, reunidos neste lugar, nós queremos ter este encontro contigo, Senhor, transformador, marcando a nossa vida, lapidando a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor recebe os nossos louvores e nós sabemos que neste tempo eles chegam até a tua presença, e nossa oração é que sempre sejam como um aroma suave diante de ti, Senhor.
E te pedimos agora, fala conosco mediante a tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz, e é mais penetrante que espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas, revela as intenções do nosso coração. Oh Senhor, vivifica esta tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos podem se assentar. Nas últimas semanas, você está com o Tiago aberto, capítulo 3, né? Obrigada, menina. Nas últimas semanas a gente ouviu tanto falatório, né? Tantos discursos, a gente está numa época de campanha eleitoral, né? E a gente viu tanta coisa nas mídias, na TV, nos debates. Foram dias de muita fala, digamos assim, né? E isso nos leva a refletir sobre o que são, na verdade, palavras. E o que está por trás dessas palavras, né? Tiago, ele aborda de uma maneira, a meu ver, magnífica, no 3º capítulo da Epístola de Tiago, um problema que a gente não pode ignorar, um problema que a gente não pode negligenciar, e que tem a ver com palavras. Então vamos lá, Tiago capítulo 3, a partir do 1º versículo. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras, e se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Capítulo todo, né? Para não perder nenhuma partezinha desse ensinamento precioso do Tiago, foi o capítulo todo. O autor sagrado aqui, Tiago, ele começa falando, meus irmãos, ele está escrevendo para os irmãos, não está escrevendo para outras pessoas.
Então, tudo que ele falar aqui nesse capítulo, ele está falando para crente, para povo de Deus, para irmão, para rebanho, para ovelha, não para bode. Ele está falando para os irmãos. Ele começa assim: meus irmãos. E ele fala, dá um alerta logo no início: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Não sejam muitos de vocês aqueles que queiram estar na posição de ensinar, de compartilhar, de discipular o povo de Deus. Não queiram muitos de vocês serem mestres, pois vocês sabem que nós, Tiago está falando dele que estava na posição de ensinar, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é requerido, muito é cobrado. E aqui Tiago está falando: olha, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque os mestres vão ser julgados com maior rigor, né? O que se espera de um mestre? Porque uma pessoa que vai estar na posição de ensinar, se espera que ela conheça muito bem aquilo que ela ensina para ela. E aí, quando a gente coloca um mestre, não simplesmente um instrutor, um professor, você dá a ideia de alguém que entende do riscado, entende daquilo. Por isso que ele está lá na posição de mestre, né? Também você espera que essa pessoa tenha conhecimento e ela tenha sabedoria. Qual a diferença? A sabedoria é colocar em prática o conhecimento, é utilizar o conhecimento no momento certo, na hora certa. Que ele tenha sabedoria. Se espera de um mestre sabedoria, mas também se espera que ele tenha aptidão para ensinar. Tem gente que tem conhecimento, tem sabedoria e não sabe ensinar. Você já deve ter tido um professor na sua vida, eu tive vários, que sabiam muito, manjavam muito, eram pessoas sábias, sabiam aplicar aquele conhecimento, mas não eram pessoas com aptidão para ensinar, né? Na academia, na universidade, a gente vê muito isso, pessoas que conhecem muito, mas não são aptos para ensinar, né? E se espera que a pessoa que seja mestre, ela tenha essas características: conhecimento, sabedoria, aptidão para ensinar, né? Todavia, aquele que está na posição de ensinar, ele vai ser avaliado, diz Tiago, vai ser julgado, e com um rigor maior do que aqueles que não estão na posição de ensinar. E isso, em termos de reino de Deus, de povo de Deus, é muito forte. Quem está na posição de ensinar vai ser cobrado de Deus, inclusive em termos de ter sido apto para tornar a mensagem compreensível para quem está sendo ensinado, né? Mas Tiago continua, versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Tiago não se coloca numa posição de pedestal dizendo: ó, vocês que estão aprendendo, vocês ainda estão errando muito. Ele diz: todos nós erramos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Opa, ele está reconhecendo que a gente falha, todo mundo falha, mas ele fala: se uma pessoa não falhar nas suas palavras, é perfeito. Ela é capaz, ele continua, de dominar todo o seu corpo. É comum, já é de se esperar que nós ainda continuemos falhando, apesar do nosso chamado ser em Cristo Jesus para falhar cada vez menos, né? Mas ele diz: agora, existe uma parte que é a mais vulnerável das pessoas, e a parte mais vulnerável é o falar. Cutuca o teu irmão que está aí do lado, nesse escurinho para você não dormir, né? Cutuca o seu irmão, diz: uma das partes mais vulneráveis da nossa vida é o falar. Tiago nos alerta do perigo do tropeço no falar. Tiago nos revela que se conseguirmos não tropeçar nas palavras, teremos facilidade e capacidade para evitarmos os erros nas outras áreas da vida também. E isso merece a nossa atenção. O apóstolo dizer: se você controlar a língua, o resto você controla. Então peraí, então vamos focar em controlar essa língua. Ele está dizendo isso para a gente. O apóstolo faz então uma ilustração muito interessante sobre a língua. Ele faz várias analogias, ele usa de várias metáforas, de ilustrações que chamam muito a nossa atenção sobre a língua. No versículo 6 ele coloca que a língua é como um fogo. Ainda no versículo 6 ele diz que mas ele está falando um fogo não de poder, de energia, né? Seria bom isso, fogo.
né? A gente acabou de cantar, vem, Espírito Santo vem com o teu fogo sobre as nossas vidas, né? Não, mas não é esse fogo que está falando aqui, ele está falando de um fogo devastador. Ele diz que a língua é um fogo, versículo 6. No versículo 6 ainda ele diz, não é iniquidade apenas. O autor diz, é um mundo de iniquidade, a língua. E aí ele vai além. Bastasse ser fogo, ser mundo de iniquidade. E ele diz assim, é fogo? E sabe quem é que dá a faísca para esse fogo? Ele diz, ela é incendiada pelo próprio inferno. Versículo 6. E aí versículo 8 ele diz, a língua é indomável, é incontrolável, ela é um veneno mortífero. Mas ele não vai deixar a gente sem solução para esse problema. Então Tiago está direcionando para os discípulos. Vamos lá para o versículo 9. Se você está com a sua Bíblia, com o seu aplicativo de Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo, versículo 9. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Tivemos um tempo precioso agora, bendizendo o nosso Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca, procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Ele está atestando um fato de que aqueles irmãos bendiziam o nome do Senhor, mas também amaldiçoavam os irmãos. E ele diz que os homens são feitos à semelhança de Deus. A palavra de Deus diz, como é que alguém pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão a quem vê e diz que ama a Deus a quem não vê? Quem é cheio do Espírito Santo tem um olhar diferenciado também para as pessoas, mesmo quando elas erram. Ele diz, meus irmãos, não pode ser assim. Fica clara a incoerência da natureza das nossas palavras. Como nós podemos abençoar e amaldiçoar? E às vezes no mesmo momento. Intervalo de pouco tempo. Meus irmãos, não pode ser assim. Versículo 11, ele diz, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Aliás, esse é o título dessa nossa reflexão. Fonte de água doce e fonte de água amarga. Ele diz, pode uma fonte de água, minar água doce e água amarga? Como é que uma fonte pode ter água amarga? Vocês sabem que a água que sai de uma fonte não é água pura, não é água destilada, né? Ela tem minerais dissolvidos. E dependendo dos minerais que tiver na água, ela fica com sabor. E pode chegar a ficar amarga. Eu não sei te dizer que mineral que deixa amarga, mas tem, tá? Ela pode chegar a ficar amarga. E a água amarga não era útil para eles naqueles dias. Não era potável, não era consumível. E ele está falando, pode uma mesma fonte minar água doce e água amarga? É uma pergunta. E ele vai adiante, versículo 12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? O que uma figueira produz, irmãos? Figos. Você não vai colher azeitona de figueira. E ele diz, pode uma videira produzir figos? O que a videira produz? Uvas. Você não colhe figos de uma videira, como você não colhe figos de uma oliveira que dá azeitonas. Cada árvore dá o seu tipo de fruto específico. Da mesma forma que não se pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos, da mesma forma uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Mas onde Tiago está querendo chegar? Apesar de a gente ter lido já todo o capítulo, o que ele está querendo dizer com esse tipo de fonte? As nossas palavras revelam que tipo de água jorra dentro de nós. E ou ela é água doce, ou ela é água amarga. Porque uma hora mina água doce e uma hora mina água amarga. Não pode ser assim, diz o apóstolo. As palavras revelam a nossa natureza. Mateus 12:34. Deixa eu e os contextos, né? A palavra é meio dura aqui, mas vamos ver o contexto. Jesus está diante dos fariseus que têm inveja de Jesus. As suas obras eram más e as atitudes de Jesus
confrontava-os nas suas obras más. Jesus tinha o poder de Deus. E as multidões, apesar de Jesus não ter carta de referência humana, não está lá endossado de cargos no meio do farisaísmo ou do sacerdócio da época, as multidões seguiam Jesus para ouvi-lo, porque ele pregava com quem tem autoridade. Ele tinha poder de libertar pessoas endemoniadas, de curar enfermos, de operar milagres. E os fariseus, cujas obras eram más, cuja intenção do coração era ruim, apesar de toda a sua religiosidade, de serem detentores do conhecimento, da doutrina. E quando Jesus liberta um endemoniado, eles indignados dizem: ele expulsou demônios pelo poder do Beelzebul, o maioral dos demônios. É esse contexto que Jesus está aqui, tá? E aí eu quero ler o versículo Mateus 12:34, que Jesus diz para os fariseus: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Jesus está dizendo: se vocês são maus, o que vai sair dos lábios de vocês são as coisas más. Apesar deles se reunirem lá no lugar de reunião, na sinagoga, e ensinarem as escrituras, a palavra deles estava contaminada, porque o coração deles era ruim. Mas o que eu queria chamar a atenção é a segunda parte do versículo: pois a boca fala do que o coração está cheio. Vira para o teu irmão e diz: a boca fala do que o coração está cheio. Muitos irmãos sabem que eu sou professora na minha ocupação profissional. Eu trabalho com adolescentes há mais de 3 décadas, né? E às vezes os adolescentes, eles têm umas palavras inadequadas e falam muita palavra inadequada, termos chulos, palavrões mesmo, e o que eles falam muitas vezes escapa até na rotina da escola. E aí olha a boca fulano, foi mal, professor, né? Mas às vezes é tão persistente. E eu falo: gente, se sai tanta besteira da boca, o que está dentro? Porque a Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Eu estou falando de termos inadequados, mas existe muito mais significado nisso. O tipo de palavra que nós pronunciamos mostra o que está no nosso coração. E aí, irmãos, isso é uma chapeletada na minha própria vida. Antes de eu ministrar isso para vocês, sabem que Deus está me apertando. Ele me colocou num pilão, não sei se vocês sabem o que é pilão, e tá lá com aquela peça do pilão, que eu não sei como é que chama, e também está me triturando, porque afinal de contas, quem não erra no falar domina todo o resto. Eu estou longe de dominar todo o resto e também de falar. Então Deus também está falando comigo aqui. A boca fala do que o coração está cheio. E aí, quando eu pensei em coração, obviamente que não é esse órgão que está no meio do peito pulsando o nosso coração, mas figuradamente é onde reside a nossa essência. E aí eu me lembro do livro de Provérbios, livro de sabedoria, que tem um versículo no capítulo 4, versículo 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu li na atualizada, na Almeida, revista e atualizada. Agora, na Nova Versão Internacional diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, às vezes, nós, irmãos, estamos negligenciando o que a gente está colocando no nosso coração. E aí as palavras, elas só nos denunciam o que a gente colocou dentro do nosso coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, não é uma palavra de diabo para botar a gente abaixo de tapete. Não, mas é mostrar onde está a falha para nos apontar o caminho certo. Se a língua destila veneno, é porque há veneno no coração. Quando as palavras são amargas, é porque existe amargura no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Em Mateus ainda, no capítulo 12, versículo 35, Jesus disse: o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Eu diria, a gente vai avaliar esse homem como bom ou mau, de acordo com o tesouro que está no seu coração. Se o seu tesouro for bom, se o coração dele for bom, eu vou classificar essa pessoa como um bom homem. Se o que tiver o tesouro do seu coração for um tesouro mau, eu vou classificá-lo como uma pessoa má.
E ele diz: o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. É como a árvore que dá o seu fruto específico. As nossas obras revelam o que está no tesouro do nosso coração. E ele diz, o Senhor Jesus diz: o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E Tiago aprofunda a sua abordagem e a sua exortação. E é essa parte agora do capítulo que queima o meu coração para compartilhar com vocês hoje. Versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele está perguntando. Quem de vocês, e eu me incluo quem está ouvindo o Tiago falar, quem entre vocês é sábio e tem entendimento? Uma pergunta retórica, que ele mesmo dá a condição de resposta para a pessoa se encaixar como sábio e que tem entendimento. Ele diz: que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então ele começou falando para os mestres: o que você espera de mestre? Que ele tenha entendimento, que ele seja sábio. E aí, ou a quem pretende ser mestre. E aí, mas aí ele fala: quem se julga sábio e entendido? Você vai provar se você é sábio e entendido, demonstrando isso por um bom procedimento e obras praticadas em humildade. Não adianta se colocar na posição de sábio e entendido sem validar a sua sabedoria e o seu entendimento através de uma boa conduta. Sabe aquele ditado popular, aquele clichê que diz: as suas palavras falam, as suas ações falam tão alto que eu não ouço a sua voz? Então a gente atesta, a gente valida conhecimento e sabedoria vivendo um bom procedimento, que é o que está na palavra de Deus para as nossas vidas, o que Deus espera de nós. E ele fala, além do procedimento, ele fala obras praticadas em humildade. Aí aqui tem algo para a gente, porque se espera, mas o sábio, ele é um detentor do conhecimento, ele é um mestre, ele está numa posição de liderança, mas ele está dizendo: mostre que você tem entendimento, que você é sábio, numa posição de humildade, num procedimento de humildade. Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, para vivermos segundo o padrão que ele estabeleceu. As nossas ações e reações devem ser de acordo com a novidade de vida que o Senhor nos deu. Bom procedimento e humildade. Ainda em Mateus capítulo 11, a passagem que eu acho que acredito que muitos de nós saibam até de cor, porque como ela é uma âncora para nós em dias difíceis, a gente até decorou esse texto, né? Lá em Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Jesus diz aos discípulos: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. A maneira de encontrar descanso é na presença do Senhor, indo ao Senhor. Mas versículo 29: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Mas só ir ao Senhor é tomar o jugo do Senhor e aprender de Jesus. E ele diz: aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Jesus nos chama a dizer: é com humildade, irmãos, e vocês encontrarão descanso para as almas de vocês, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Humildade é característica essencial do cristão. Então, vez por outra, a gente tem que se analisar e ver o que está indo bem de característica que se espera no cristão: fé, esperança, amor. E tem mais uma lista enorme. Pode começar por Gálatas 5, 22, 23, que é o fruto do Espírito. Mas quanto a gente está sendo humilde? Porque às vezes Deus vai nos abençoando, vai nos dando mais e mais, e a gente vai perdendo uma característica essencial do cristão, do seguidor de Jesus, do pequeno Cristo, que é a humildade. Aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. E aí o Tiago, quando ele fala quem é sábio e entendido, mostra, né? E ele vai adiante. Desse coração que procedem as fontes da vida, desse coração de onde a boca transborda o que tem dentro dele, ele fala: contudo, versículo 14: se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Tá, você está testando para ver se você é sábio e entendido?
é por atitude, é por obras em humildade, segundo a sabedoria determina que sejam obras de humildade. Mas se pelo contrário, não tem um bom procedimento, não tem obras segundo a humildade que procede da sabedoria, mas se pelo contrário, há no coração de vocês, aquele que determina as palavras, inveja amarga e ambição egoísta. E aí me desculpe, irmãos, eu tenho que avaliar isso na minha vida, mas eu vi tanto discurso nesses dias, que não importa se eu simpatizo mais com X, W ou Z, no processo aí de eleição, de escolha para os nossos representantes municipais, para o prefeito, não importa com quem eu me identifico, o quanto você vê neles inveja amarga. E às vezes a gente defende tanto alguém que destila inveja amarga. Não basta querer o que é do outro, ele está embebido numa cauda de amargura, de amargo, de água amarga. Inveja amarga, querer o que o outro tem numa forma amarga. E uma ambição egoísta. Eu não quero mais para poder ajudar mais. Eu quero mais porque eu quero me favorecer disso. Às vezes as nossas ambições, e a ambição é uma coisa complicada, porque a gente tem que ter um certo nível de ambição para progredir, para ir adiante. Mas a gente tem que tomar cuidado se a ambição que está em nós é uma ambição egoísta, para o nosso próprio benefício. E ele diz: meus irmãos, se há entre vocês, se há no coração de vocês uma inveja amarga e uma ambição egoísta, não se enganem, nem mintam contra a verdade. Ele vai além, versículo 15. Esse tipo de sabedoria, e na versão que eu peguei aqui, estava até entre aspas, esse tipo de sabedoria, mas é um tipo de sabedoria. Esse tipo de sabedoria não vem do céu. E sempre que eu leio esse texto, a figura que vem à mente é que Tiago, ele está com uma chave de fenda e um parafuso diante dele, que ele vai apertar. Você sabe que meu sonho de consumo é uma parafusadeira elétrica, né? Eu já fiz tanta bolha na mão parafusando, né? Mas tudo bem, deixa isso pra lá, não vem ao caso. Ele está com uma chave de fenda manual mesmo, e ele está apertando. Todo mundo já apertou um parafuso. Você sabe que no começo vai rápido, a gente sabe que está chegando no ponto quando vai ficando difícil. Difícil. Aí você aperta bastante, né? Eu vejo o Tiago assim, com a chave de fenda da palavra de Deus na nossa vida. Ele começa a apertar. Essa sabedoria, se ela está acompanhada de inveja amarga e ambição egoísta, essa sabedoria não vem do céu, ok? Ela é terrena. Então esquece de enobrecer dizendo que é do céu, que Deus está dando essa sabedoria. Não é do céu. Ela é terrena. Aí ele aperta, dá outro giro na chave de fenda. Ela não é espiritual. Tem versão que diz que ela é humana. Tem versão que diz que ela é carnal. A carnal dói mais do que não espiritual, né? Essa sabedoria é terrena, ela é carnal, e aí aperta de vez. É demoníaca. Lembra que eu falei que a língua era inflamada pelo fogo do próprio inferno? Ele está dizendo, sabedoria que está acompanhada de inveja amarga e ambição egoísta, ela é terrena, ela é carnal, ela é demoníaca. Não fui eu que falei isso, irmãos, está na palavra de Deus. Se por trás da sabedoria a inveja amarga e a ambição egoísta, certamente essa sabedoria não vem do alto. Na melhor das hipóteses, ela vem do plano onde a gente está, terrena, humana, carnal. Mas pior um pouquinho, ela pode vir de mais de baixo. O que normalmente a gente fala que vem mais de baixo? Salão de festas da igreja? Não, com certeza não é isso que a gente tem. O que vem mais para baixo? Se a gente representa que o que é de Deus é do céu, o que vem lá das profundezas é do inferno. Ela não vem do céu, ela vem, na melhor das hipóteses, do plano humano. E, infelizmente, frequentemente, vem do próprio inferno. Continuando, versículo 16. Pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí a confusão e toda espécie de males. Essa palavra é para mim e para os irmãos, tá? Mas quando eu falei no começo da mensagem, quando eu pensei nesse processo aí de disputa política, veja se não tinha confusão e toda espécie de males.
E aí tem gente que defende esses cabras, que não destilam sabedoria de Deus, como se fossem representantes de Deus. Porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quando nós também agimos dessa forma, com ambição, com inveja amarga e ambição egoísta, a gente também acaba fazendo um ambiente de confusão, um ambiente onde aflora todo tipo de males. Eu me lembrei, eu tenho mania de falar muito só, mas você vai procurar ser rápido, né? Não tem nenhum relógio para dizer quanto tempo eu tenho ainda, mas vamos lá, estou quase indo para o terço final da palavra de Deus. Eu tenho uma amiga muito querida, quase como uma irmã, né? E eu me lembro de um episódio que aconteceu com o filho dela quando ele era pequeno. Estava na escola, devia ter uns 6 anos por aí. Hoje já é um homem adulto, casado. E ela foi uma vez na reunião com a professora, reunião de pais, a professora do colégio do menino, e a professora cristã também, né? Essa minha amiga é cristã. Ela disse: me diz qual é o segredo de criar um filho tão bem quanto o teu filho. Eu tenho 2 meninos, os meninos dela eram menores. E depois eles foram até meus alunos, até que eram bem abençoadinhos os meninos dela. Mas ela disse: qual é o segredo? Porque eu fico olhando para o seu filho e eu quero o comportamento que ele tem, que os meus filhos também têm esse comportamento. Quando tem confusão no meio das crianças, ele sempre é da turma do deixa disso. Gente, para com isso. Ele é um pacificador aos 6 anos de idade. A professora ficou espantada como aquele menino era semeador de paz com 6 anos de idade. Ela falou: é esse tipo de comportamento que eu quero nos meus filhos, né? Mas a sabedoria, versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Repete comigo: pura. Antes de mais nada, a sabedoria de Deus não compactua, ela não se miscigena com a sabedoria terrena, carnal, das trevas. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura na sua essência. E depois ela é pacífica. Repete comigo: pacífica. Amável. Irmãos, Deus espera, independente do nosso temperamento, que nós tenhamos amabilidade para com as pessoas. Para alguns isso é natural, para outros nem tanto, né? Mas Deus espera de nós amabilidade nas nossas ações e nas nossas reações. É, antes de tudo, pura e depois pacífica, amável, compreensiva. E eu vou forçar uma comparação lá no fruto do Espírito com a benignidade. Porque o benigno, ele vê com bons olhos. Até prove o contrário, a pessoa não teve má intenção, ela não teve dolo. Ela é amável e compreensiva. E ele continua cheia de misericórdia. E Jesus, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. A gente quer muita misericórdia de Deus, mas o quanto nós, como povo de Deus, somos dispenseiros de misericórdia. O quanto nós oferecemos de misericórdia. É cheia de misericórdia e de bons frutos, algo que ele já tinha falado. Olha, a sabedoria mostra, se faz clara pelos frutos, pelas atitudes. E ele diz: é imparcial. Eu não uso tudo isso correto para alguns e para os outros eu uso de maneira diferente. Ou para aqueles a quem eu quero bem eu ajo de uma forma, e daqueles para quem eu não quero bem eu ajo de outra forma. Ela tem que ser pura, íntegra, imparcial e sincera. Também não pode ser uma aparência de bondade, benignidade, de sabedoria do alto. Seja sincera. E nós recebemos disso do Senhor. No último versículo do capítulo, eu digo que Tiago fecha de uma forma impactante. Ele diz no último versículo: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O que ele está dizendo? A gente quer colher fruto de justiça? Quem não quer justiça? Se você é da luz, você quer justiça. Você é do bem, você quer justiça. Quem não é do bem, quem não é da paz, quem não é íntegro, quem é ilegal, não quer justiça.
Porque Ele não quer que as suas obras sejam punidas, sejam evidenciadas e punidas. Mas nós somos daquele povo que quer justiça. Ele diz, o fruto da justiça, o que a justiça vai fazer frutificar, semeia-se em paz para os pacificadores. Não há outra forma, meus irmãos, de nós colhermos justiça se não for num ambiente de paz. Então me incomoda muito crente envolvido em arruaça, e não ser como o filhinho da minha amiga, que era um pacificador, a turma do deixa disso, com 6 anos de idade. Muitas vezes os crentes não se portam como pacificadores, mas se tinha uma bem-aventurança que dizia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, existe uma bem-aventurança que diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você quer ser chamado de filho de Deus? Eu, Cristina, quero ser chamada filha de Deus. Eu tenho que ser pacificadora, porque em obras de paz, na ação de um pacificador, numa semeadura de paz, é que nós vamos colher justiça. Não é no meio de ruaça, não é no meio de confusão, não é no meio de gritando. A gente entra nas redes sociais e há uma diversidade de pensamentos políticos, até mesmo no meio do povo de Deus. E aí você tem a ver uma pessoa colocando alguma coisa que mostra ela ser simpatizante de X ou Y, e aí a crentaiada desce a lenha do próprio irmão na frente dos outros. E aí os que não são crentes, olha os crentes se pegando por questão política. Se a gente quer colher o fruto da justiça, ele é semeado em paz pelos pacificadores. A versão revista e atualizada diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Glória a Deus. Para os que promovem a paz. Esse é o padrão do reino de Deus. E por falar em justiça, eu queria ler algumas referências. Apenas Tiago capítulo 4. Tiago mesmo, capítulo 4. Ele que falou do problema da língua, falou do problema de uma sabedoria que não vem do alto. Agora ele diz pra gente: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como um juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Porque o homem bom tira do seu bom tesouro boas coisas. Agora, você fica jogando um monte de lixo para dentro do seu coração, uma hora vai transbordar lixo. O tesouro vai estar corrompido, vai ser um tesouro ruim. E lembra que não é só o tesouro que é ruim, não. A pessoa que tem um tesouro mau é considerada uma pessoa má, segundo o que Jesus disse. E para concluir, eu gostaria que você prestasse bem atenção em Romanos capítulo 14, versículos 17 a 19. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Esse é o contexto que Paulo estava falando aos Romanos, mas eu queria chamar a atenção no que ele dá como caracterização do reino de Deus, né? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diz para o teu irmão: o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não é aquela confusão toda, não. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, ou a fonte ela destila, ou ela mina água doce, ou ela mina água amarga. Que tipo de fonte está minando nas nossas vidas?
Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e ouvisse esse texto de Tiago, capítulo 4, versículos de 6 a 10, como uma exortação de Tiago para você, como eu vou lê-la como uma exortação para mim, que nos chama ao arrependimento. Diz assim, Tiago: Ele, Jesus, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Irmãos, se nós nos vimos em falta em alguma dessas coisas que Tiago nos admoesta, nos exorta, irmãos, nós estamos em pecado. E Tiago diz: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm uma mente dividida entre água amarga e água doce, entre sabedoria terrena e sabedoria do alto, vocês que estão divididos, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Coloque-se de pé. Senhor, eu não sei quanto os meus irmãos foram confrontados, como eu fui confrontada com as minhas ações, as minhas palavras, o que eu tenho tirado do tesouro do meu coração. E confesso, Senhor, que muitas vezes eu me sinto como Tiago fala aqui, uma mente dividida, que ora jorra água amarga, ora jorra água doce. Alguém que bendiz o nome do Senhor, em outro momento amaldiçoa os homens feitos à semelhança de Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Tu que sondas os nossos corações, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos, Senhor, e faz jorrar dentro de nós uma água viva, a jorrar para a eternidade. Aleluia. Eu queria convidar a Angélica para subir. E como a gente está só com o microfone, eu vou mexer um pouquinho com a equipe de louvor. Eu sei que tinham pessoas escaladas junto com você para cantar, né? E eu queria pedir quem estava escalado, bom, agora já fiz, né? Agora tem que ir em frente. Pessoal que é do louvor, que canta no coral, né? Que canta, queria que viesse aqui na frente e vocês vão, sem microfone, engrossar a voz da Angélica. E todos nós vamos cantar uma canção que eu pedi para que a Angélica separasse para a gente. E eu queria que você se deixasse ser ministrado por essa canção. Nós temos cantado vez por outra lá na igreja, e ela fala de um encontro de uma mulher com Jesus na beira de um poço. Uma mulher que tinha sua alma em angústia, em escassez, em aridez. E no encontro com Jesus, ela bebe da água da vida. E isso transforma a sua vida. Que essa seja a nossa experiência nesta manhã. Com o Senhor, água da vida, que vem de Jesus, que Jesus nos dá, jorra do nosso interior para a eternidade. Aleluia. Jesus lindo, viu? Oh, Deus tremendo. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu, de uma sede que havia em mim, sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra.
tremendo, aleluia, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluia! Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisa buscar em outra fonte, amado. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Dá-me de beber. dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Oh, glória a Deus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és
se vocês tiveram a sensação, mas para mim foi lindo ter vocês aqui. E essa é a nossa oração. Quero beber do teu rio, Senhor. Semana passada nós tivemos a ceia do Senhor. E quem não participou da ceia, nós vamos ter a oportunidade agora de participar da ceia. Agora, se você participou e quer participar novamente, eu vou pedir para você dar um sinal com a sua mão. Peraí que os diáconos estão indo lá para trás ainda, porque eles não sabiam o que é ceia agora. Eu não dei o aviso prévio antes, né? Mas eles, espera só um pouquinho, daqui a pouquinho eles vão estar vindo com a bandeja, com o kit da ceia. E aí você vai dar um sinalzinho, ele vai dar para você o cálice da ceia para nós participarmos. Mesmo você que participou, se você quiser participar novamente, você é convidado a participar. Como o pastor Davi sempre fala, Jesus deixou 2 sacramentos, 2 cerimoniais sagrados, santíssimos, que todo cristão participa. O primeiro dele, que marca a nossa ruptura com a fonte de água amarga, com a sabedoria das trevas, e marca a nossa vinda para o reino de luz do Senhor, que é o batismo nas águas, é o primeiro sacramento. E o segundo é a Santa Ceia, que Paulo nos ensinou que participássemos quando nos reunimos. Dê um sinalzinho agora dos diáconos, as diaconisas já estão por aí. Se você quer participar da ceia, dê um sinalzinho e pegue o seu kitzinho de Santa Ceia. Uma rosa eu preciso também. Lá vem aqui. Todos que querem participar da ceia já receberam? Espera aí só um pouquinho que ela já desce para entregar. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O nosso Senhor morreu na cruz por nós. Seu corpo foi partido na cruz e seu sangue foi derramado na cruz para nos redimir, para nos resgatar. E quando nós participamos da ceia, e ela é estendida a todos que foram remidos pelo sangue de Jesus. Quando nós participamos, nós anunciamos o que o Senhor fez por nós, em memória dele. E Paulo nos ensina que para fazermos isso, até que ele venha. E existe algo tremendo: o Senhor virá, ele voltará. E um dia nós estaremos ceando na mesa com Jesus assentado na cabeceira da mesa. Então nós estamos anunciando: ele é o nosso Redentor. Nós fomos feitos família de Deus, fomos redimidos, resgatados. E hoje participamos do corpo e do sangue do Senhor, simbolizados pelo pão e pelo sumo de uva, dizendo que ele é o nosso Redentor. Fazemos isso em memória dele, em louvor a ele. E quando temos comunhão com ele, ele vem sobre as nossas vidas e opera a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, com cura, com libertação, com restauração, com fortalecimento do Espírito. Mas a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem, então coma do pão e beba do cálice. Senhor, tu sondas os nossos corações e conhece os nossos caminhos. Hoje o Senhor nos confrontou sobre nossas atitudes, sobre as nossas palavras, sobre o que nós destilamos da fonte do nosso coração. Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelas quais fomos confrontados.
mas o Senhor sonda e está falando ao nosso coração de outras falhas que temos cometido. Eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, transforma a minha natureza, Senhor, para que esteja cada dia mais próxima da estatura perfeita de Cristo Jesus. Que eu caminhe cada dia mais para estar no centro da Tua vontade, com atitudes que bendizem ao Senhor em todo o tempo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque participamos da ceia sabendo que é o Teu sangue que nos perdoa os pecados. Em nome de Jesus, pegue o pão. Você que está participando da ceia, você pode comer o pão. O texto que lemos diz que depois de ter ceado, ele tomou o cálice, deu graças e deu aos seus discípulos e disse: este é o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Porque ele derramou o sangue, nós que não éramos povo, fomos feitos povo de Deus. Nós que agíamos como fonte de água amarga, fomos chamados para ser fonte de água doce, a jorrar pela eternidade. Então, sabendo disso, celebremos ao Senhor tomando do cálice que representa a nova aliança no Senhor. Tua